A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de uma investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O repórter Bruno Pinheiro chegando com as últimas informações. O parlamentar licenciado, é bom lembrar, está sendo acusado de pedir que o governo de Donald Trump baixe sanções contra ministros brasileiros. Bem-vindo, Bruno. Bom trabalho para você. Boa semana. Esse inquérito já tem, inclusive, relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ótima noite a você, Tiago. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos juntos entender mais essa história que repercute entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está licenciado até o mês de julho, quando se completa 4 meses que ele viajou para os Estados Unidos. E há um entendimento, então, agora esse inquérito que se inicia, que justamente Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos articulando, incentivando o governo americano a aplicar sanções contra os ministros da Suprema Corte, sendo mais exato o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares também. Isso veio então, essa solicitação do Procurador-Geral da República foi aceito no Supremo Tribunal Federal e o relator será o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com esse documento, há uma manifestação em tom intimidatório para que os que atuam dentro do judiciário e que há também reiteradamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos sanções contra os ministros da Suprema Corte. Nesse entendimento também haverá um depoimento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre estar financiando Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, auxiliando ele, já que ele não está recebendo nenhum recurso aqui da Câmara dos Deputados. Eduardo Bolsonaro também vai se manifestar de forma escrita, na verdade, vai enviar esse depoimento. As autoridades estão já alinhando como que o Itamaraty vai conversar com o governo americano para, de fato, receber essas informações de Eduardo Bolsonaro. Aqui na Câmara dos Deputados, hoje um pouco mais cedo, numa entrevista coletiva, o deputado Lindenberg Farias se posicionou favoravelmente a este inquérito e também disse sobre outras representações que ele vai apresentar contra Eduardo Bolsonaro nos próximos dias. Vamos ver. Feito uma representação e apresentado quinta-feira passada, em cima de 3 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para mim, o que ele está fazendo é a continuação da depredação do Supremo. Vocês lembram do 8 de janeiro? É igual o que ele está fazendo, porque ele está mentindo fora do país, articulando com autoridades estrangeiras, na verdade, sanções contra vários ministros, contra o Procurador-Geral da República, contra um delegado da Polícia Federal. Essas sanções são estendidas aos familiares. Lindenberg Farias ainda confirmou sobre uma representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados. Vamos ver. Eduardo Bolsonaro é deputado licenciado. Eu quero aqui chamar essa coletiva para dizer que nós também estamos entrando no Conselho de Ética, porque ele é deputado licenciado, mas ainda é deputado. Ele não recebe nesse período os subsídios, mas ele pediu licença em 20 de março, ele tem até 20 de julho como deputado licenciado, e um fato como esse não pode passar sem que o Conselho de Ética se pronuncie. Pinheiro, acrescentando as informações, a gente continua acompanhando e, claro, ele trouxe toda a repercussão, a fala do deputado Lindenberg Farias. Vou chamar já os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela por aqui, o Nelson Kobayashi. Kobayashi, começo por você. Primeiro, são inúmeros os fatores para discutir esse assunto, mas eu pergunto, do ponto de vista jurídico, o que acontece a partir de agora com essa análise que o Supremo vai fazer contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro? Bem-vindo, Kobayashi, boa noite. Muito boa noite, Tiago, boa noite, Cristiano Vilela, boa noite a todos que nos acompanham. Do ponto de vista
Tecnicamente, jurídico, Tiago, um inquérito policial é um processo administrativo onde se acontece uma investigação. Então, a abertura deste inquérito deferida, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, vai agora à Polícia Federal, vai ter lá um delegado responsável que vai fazer os seus pedidos de investigação. Já há, pela própria decisão, a determinação de oitiva, tanto do próprio Eduardo Bolsonaro, que pode ser por escrito pelo fato de estar no interior, a oitiva também do seu pai, Jair Bolsonaro, a respeito dos fatos que são narrados pelo Procurador-Geral da República, e outras provas mais poderão ser produzidas. Inclusive, há uma determinação de monitoramento constante e permanente das redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro. A circunstância envolve, naturalmente, essas questões jurídicas, mas estão cheias de questões políticas também, já que estamos falando de um ex-presidente, de um deputado federal, de um ministro que é o relator dos principais processos contra os que estão respondendo pela suposta tentativa de golpe, e envolve também relações internacionais, inclusive com determinação de que o ministro Mauro Vieira, das Relações Internacionais, indique pessoas responsáveis para responder a questionamentos da Procuradoria-Geral da República. Ô Vilela, a questão para você é a seguinte: como se comprova que o deputado estaria agindo justamente para conseguir sanções contra, no caso, Alexandre de Moraes? O próprio deputado Linberto Farias fala em mais ministros do Supremo. Como é que se comprova isso? Como é que se analisa isso? Bem-vindo, bom trabalho. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, a Kobayashi, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. É algo bastante difícil de se analisar, de se comprovar, porque justamente o trabalho, a atuação de um parlamentar é a atuação da palavra, é a atuação de se posicionar politicamente, por mais que a posição muitas vezes ela esteja equivocada, esteja errada, se fale besteira, mas se garante, a Constituição ela garante o direito do parlamentar em se posicionar e levar a sua palavra não apenas em território nacional, mas também no exterior. Nesse sentido, eu vejo que só pode se falar do trâmite de um golpe de Estado à medida que, eventualmente, se encontrem lastros concretos, efetivos, de que se esteja urdindo um golpe de Estado, de que haja alguma movimentação nesse sentido. O falar mal, o tentar fazer com que outros países eventualmente comprem o discurso e passem a sancionar, enfim, esse tipo de coisa se dá no campo da política. E no campo da política eu vejo que, muito provavelmente, caso não haja nenhuma novidade, qualquer investigação nesse sentido acabará parando por aí. Não há de encontrar, talvez, outros elementos, salvo ser identificado algo que justifique efetivamente a constituição de um golpe de Estado.